Boa noite a todos! Bem-vindos novamente ao acampamento Farroupilhados. Eu sou o monitor Gregório Lopes e vou ficar com vocês campistas no período da noite durante todos esses 4 dias restantes. Nosso amigo Davi vai registrar todos os relatos que serão posteriormente colocados no nosso canal do YouTube. Vou entretê-los com algumas das lendas urbanas mais macabras do Brasil. Hoje à noite é a vez de uma trupe de palhaços que cometeu um dos crimes mais horrendos envolvendo crianças. Começaram atuando no estado de São Paulo, mas passaram depois para mais localidades. Então podem se assentar, se acomodem, puxem as cobertas e prestem bastante atenção nessa, que é uma das lendas mais assustadoras. Se alguém tiver com medo, pode abraçar o colega ao lado, mas sem deixar de prestar atenção na história. Olhem bem para os lados também, pois todo cuidado é pouco para que vocês consigam sair vivos daqui. Podemos começar? Bom, lá vamos nós. Gangue do Palhaço, Bando do Palhaço, ou até Combe do Palhaço, era o nome da trupe de palhaço que aterrorizava São Paulo. Mas antes de contar essa lenda, vocês sabiam que ela é baseada em fatos reais? Pois é, vou lhes contar da origem dela. John Wayne Gacy era um norte-americano de destaque, vizinho exemplar, empresário de sucesso, político ativista, era animador de festinhas infantis e voluntário em hospitais com seu personagem Pogo. O que ninguém imaginava era que por detrás daquela máscara, Gacy escondia o que viria a ser um dos maiores serial killers do mundo. John era um palhaço muito querido pelas crianças e estava sempre disposto a oferecer carona aos jovens. Sua fantasia de palhaço era uma forma de chamar a atenção. Acusado e preso em 1968 por abusar sexualmente de um adolescente, Gacy foi condenado com uma pena de 10 anos de prisão. Porém, por apresentar bom comportamento, conseguiu liberdade condicional e foi solto logo após 1 ano e meio na cadeia. Pouco tempo depois, Gacy se tornaria assassino também. Atraía as vítimas que eram levadas para sua casa sob falsos pretextos ou por uso de força. Assim que chegavam, fantasiava-se de palhaço e realizava sessões de tortura, com instrumentos como chicote, vela quente, algema, corda, faca e garrote, enquanto lia passagens da Bíblia. Os cadáveres eram escondidos no porão de sua casa, mas ao ocuparem por completo o espaço físico, acabou desovando os últimos corpos num rio a poucos quilômetros. As vítimas eram mortas por asfixia ou estrangulamento, com exceção da primeira delas, que foi esfaqueada até a morte. O palhaço assassino, como era conhecido, matou pelo menos 33 pessoas, tendo sido detido por mais outros 14 anos. Enquanto aguardava sua condenação, Gacy passou a pintar quadros de palhaços, que se tornaram obras valiosas. Como resultado de sua sentença de 12 penas de morte e 21 prisões perpétuas, sua execução ocorreu em 1994, por meio de injeção letal. Em meados dos anos 90, o jornal Notícias Populares, ou NP, como era conhecido, lançou uma série especial intitulada Crimes que Abalaram o Mundo. Nessa série, foi apresentado o caso daquele norte-americano, que lhes contei agora há pouco, que agia nas décadas de 60 e 70, vulgarmente conhecido como palhaço assassino. Ao que tudo indica, alguém teria se inspirado nessa reportagem e começado a difundir que existia um palhaço assassino na região de Osasco, onde ele supostamente raptava crianças para vender seus órgãos para o mercado negro. Pouco a pouco, diversos jornais e canais noticiaram os casos, e a história foi se tornando cada vez maior. De Osasco, os rumores se espalharam para outras localidades da Grande São Paulo e do estado de São Paulo, tal qual São Roque e Peruíbe.
Os moradores da cidade de Tiradentes, Capão Redondo e Osasco já não deixavam mais seus filhos irem à escola sozinhos. O medo fez com que escolas de Carapicuíba contratassem seguranças para proteger as crianças. A gangue era formada por um palhaço negro, uma bailarina loira e um anão. Posteriormente, um médico grisalho teria se juntado à gangue. Em outra versão, diziam ser apenas um palhaço que raptava as crianças com o intuito de matar, assim como um serial killer. E era com sua Kombi, branca para alguns, azul para outros, que a gangue atacava em escolas públicas ou em praças onde apresentavam seus shows. Era no meio do tumulto e da confusão que eles sequestravam as crianças que eram atraídas através de balas e pirulitos. Seus fins, conforme a versão, eram dos mais diversos: sequestro para tentativa de resgate, prostituição, adoção para família estrangeira, tráfico ilegal de órgãos ou torturas até a morte. As reportagens do jornal Notícias Populares sobre o Bando do Palhaço foram veiculadas de 20 de maio a 5 de junho de 1995, mas o jornal sempre deixava claro de que o assunto se tratava de boato. Apesar de tais negativas da polícia e do Notícias Populares, havia relatos de algumas pessoas que testemunharam ter visto a tal Gangue do Palhaço. Tudo começou com uma garota de 11 anos, chamada Aline, que morava em Carapicuíba e se encontrava desaparecida desde o dia 31 de março daquele ano. E os rumores de que ela foi vítima do Bando do Palhaço só aumentou pelo estado. Uma dona de casa, moradora do Tucuruvi, garantiu que a gangue teria tentado raptar seus filhos no começo de 1995. Cleide Tavares, de 40 anos, alegou que viu eles tentando atacar uma criança em frente a uma creche. Já o mecânico Carlos Adonis, de Perus, argumentou que sua filha não queria ir mais para a escola de jeito nenhum. Vera Lúcia Rodrigues, de São Roque, jurou ter visto os três com a perua em frente a uma padaria. O palhaço tentava atrair as filhas dela, mas todas elas conseguiram fugir da investida. Uma escola em Mauá, São Paulo, teria sido atacada pelo Bando do Palhaço. Na Zona Leste, um estudante chamado Rafael, que estava na primeira série do ensino fundamental, foi até a janela de sua sala e, ao olhar para fora, percebeu algo incomum. A criança começou a chorar e se dirigiu até a mesa de sua professora Cássia, dizendo que havia visto o palhaço assassino lá fora. Todas as crianças da sala foram para a janela olhar e viram que na porta da escola estava estacionada uma Kombi com a porta aberta e um palhaço lá dentro. Com tanta gritaria e confusão, a professora fechou os vidros da janela para abafar o som, pediu para que ninguém saísse da sala, trancou a porta e foi em direção à diretoria. A diretora ligou para a polícia, porém, a Kombi saiu antes da polícia chegar. Depois que os boatos começaram a se multiplicar e o pavor se generalizou, a polícia não teve mais sossego. Mais de 20 ligações por dia eram registradas na delegacia de Carapicuíba, por pessoas apavoradas com a trupe. O mais curioso é que todos sabiam de alguém que conhecia a vítima, mas ninguém nunca conhecia a própria vítima. A repercussão foi tão grande que o jornal Notícias Populares, a polícia e o repórter Gil Gomes investigaram o caso a fundo por cerca de 2 meses. O jornalista Gil Gomes entrevistou os pais das crianças desaparecidas e a própria polícia, chegando à conclusão de que tudo não passava de boato, pois nenhuma criança tinha sido encontrada morta sem os órgãos. O delegado-geral da polícia, Antônio Carlos Machado, também afirmou que a gangue nunca existiu, pois fora feita uma investigação em todo o estado e nunca algum caso do tipo havia sido registrado. O próprio Notícias Populares, após apurar os fatos, colocou na manchete da última reportagem da série, publicada em 5 de junho, que o Bando do Palhaço não existia,
Rumores dizem que a tal bailarina, em 1996, depois de 2 anos de assassinatos com o palhaço, simplesmente o matou por uma dívida de R$ 150 que ele não apagou. Segundo outros boatos, ela se chamava Clara, tinha 35 anos e morreu atropelada em Osasco. Já o nome do palhaço, ninguém sabe até hoje. Sendo verdade ou não, o acontecimento desencadeou algumas desgraças para o universo circense, já que inúmeros palhaços profissionais perderam seus empregos, em consequência do pânico gerado pelas crianças. Inclusive, muitos desses palhaços chegaram a ser xingados e até ameaçados de morte pela população. Vale notar que após esses rumores da gangue dos palhaços nos anos 90, que fizeram com que os pais se apavorassem em deixar seus filhos irem e voltarem sozinhos da escola, e também com que a PM mudasse sua rotina, no ano de 2016, uma pegadinha originada nos Estados Unidos, na qual palhaços assassinos saíam às ruas para dar sustos, viralizou. O novo episódio fez com que palhaços de todo o mundo, inclusive no Brasil, voltassem a ser atacados novamente, fazendo com que algumas escolas norte-americanas proibissem a fantasia de palhaço em suas festas de Halloween. Palhaçada, hein? Quem disse que ser palhaço é uma tarefa fácil? Agora, as perguntas que ficam no ar, tendo algumas possíveis teorias. Voltando à gangue dos palhaços. Eles realmente existiram? Nunca nenhuma vítima foi identificada? Como que a polícia nunca conseguiu prendê-los, passando o bando despercebido sempre em horários de grande movimentação, o que poderia manchar sua reputação? Foram presos, mas a polícia não quis entregá-los por algum motivo? Teriam fugido para outro lugar ou país? Eles morreram? Ou eles se arrependeram e pararam de cometer crimes? Por isso eu digo, eu não creio na lenda da gangue do palhaço, mas que ela existe, existe. Ao tomar banho, examinem com bastante cuidado seus corpos. Se houver alguma cicatriz, a gangue pode ter arrancado algum de seus órgãos. Então, por hoje é isso. Gostaram? Espero não ter assustado muito vocês, pois temos outras lendas urbanas tão horripilantes quanto. Espero todos vocês reunidos aqui novamente na próxima noite. A outra história é bastante assustadora. Para quem assistiu pelo nosso canal, curta o vídeo e se inscreva. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber a notificação de quando sair a próxima história. Bons pesadelos. Até mais.